pós-clássico Cruzeiro e Atlético fervendo. Ainda tem um pacotão de gols de Campeonato Brasileiro pra te mostrar. Pena que faltou por aqui, né? Ontem Mineirão abarrotado pra ver a nossa grande rivalidade em campo. Teve muita vontade. O jogo foi pecado, mas faltou bola na rede. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo. Às vezes tem jogadores que vestem umas camisas e acaba virando um personagem. Cruzeiro maior de Minas. E fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza. O nosso adversário não propor jogo. E mais uma vez eles não vão me zoar. Foi ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. Vieram pelo empate, eu acho. Se eu te perguntar duas defesas do Everson hoje, você não consegue me dizer duas defesas. Como é que pode, né? Até um 0-0 fica animado quando o assunto é clássico. E em campo, essa animação ficou mais pro lado dos donos da casa. O Cruzeiro marcou presença no ataque o tempo todo. Com a dobradinha entre Caio Jorge e Wanderson, com a tentativa solo do Caio Jorge, com essa cabeçada do Djalma, com o chute de fora da área do Matheus Pereira, com outra chegada do Djalma. Mas ficou aquele sentimento de que faltou algum trem. Bem, talvez canalizar o nosso bom futebol em gol, né? Faltou talvez conseguir acertar esses últimos 10 metros. A melhor chance do Cruzeiro veio na arrancada do Lucas Silva, num chute que desviou na defesa atleticana e fez o Everson torcer pro travessão. Conseguimos criar muitas situações, 15 escanteios, bola na trave. Em um desses escanteios, reclamação por parte do Cruzeiro de um possível pênalti do Lianco em cima do Fabrício Bruno e do Alan Franco em cima do Christian. Eu tenho a foto, não é nem empurrão, é o abração que ele me deu. Leitura dele, já cansei de reclamar, não estou aqui mais para falar sobre isso, já passei da fase de ficar fazendo isso. Um jogador esperto, inteligente, tenta cavar ou procurar algo daquele tipo ali, mas eu acho que foi lance normal. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque. E foram nestes contra-ataques que as poucas chances atleticanas aconteceram. O chute do Rony acabou parando nas mãos do Cássio. Só na minha vez, né? A bola não entra e o Cássio foi bem na defesa ali. Achei que até ele ia rebater, o Hulk estava ali do lado também. E quando o Lianco arrancou já nos últimos minutos da partida em direção à área, o Júnior Santos não conseguiu aproveitar a bola que sobrou para ele. Um empate que deixou os rivais com sentimentos distintos em relação ao placar final. Eu acho que, no geral, o empate para nós ficou bom. Não tivemos o desempenho ideal, mas levamos embora um ponto. Acho que o Cruzeiro hoje jogou para vencer, mas infelizmente o resultado não veio. Henrique Fernandes do Globo Esporte, dessa segunda-feira, você tá bom? Tô bem, beleza? Teve amasso ou não teve amasso? O jogo ficou 0-0. Faltou gol, né? Clássico a gente quer ver gol. Amasso é um termo meio forte, mas teve um claro domínio do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Acho que é inquestionável, até o pessoal do Galo concorda com isso. Olha alguns números da primeira etapa, hein? A posse até ficou um pouquinho mais com o Atlético, mas olha as finalizações. 15-2, olha o número de escanteios. 8-0. O Galo desarmou mais, e isso talvez tenha feito com que o Cruzeiro não tenha tido tantas chances de qualidade, mas teve uma muito boa quando o Cruzeiro do Leonardo Jardim, pode ser o Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? A bola na trave, não é? A bola na trave do Lucas Silva. Vamos ver um detalhe desse lance, ó. Lucas Silva lá no início da jogada, o Djalma lança, Caio Jorge rapidinho já para com o peito e ele vem conduzindo em velocidade. Esse contra-ataque rápido do Cruzeiro é uma marca do Leonardo Jardim. Quase 80 metros na arrancada dele, 72,8 metros, correu pra caramba o Lucas e olha como ele tinha várias outras opções. O Cruzeiro chega muito rápido com muita gente, ó. 4 caras contra 3 do Atlético. Se ele quisesse fazer passe, ele podia fazer passe, ele optou pelo chute, desviou, pegou no travessão, a melhor chance do jogo. Só que o Cruzeiro não teve muita chance assim, porque o Galo não deu tanto espaço durante a partida, né? Agora, Henrique, Gabigol entrou muito tarde no jogo, ele jogou só 12 minutos em campo, a gente contabilizou. Muito pouco tempo para um cara que vem jogando bem. Eu acho que poderia ter entrado no lugar do Christian um pouco antes no jogo. Bom, o Jardim falou, agora vamos falar do Atlético. É isso, ele sentia que tinha que mudar antes do Cruzeiro, porque o Galo melhorou no segundo tempo. Começou a marcar melhor, o Patrick entrou bem, o volante, e teve uma chance clara pra ganhar o jogo, o Galo, né? Ah, vamos ver. E aí, numa iniciativa individual de jogador, você sabe que o jogador, às vezes, quando tem uma iniciativa individual, mesmo cansado, como foi do Lianco, nessa jogada, pode resolver um jogo.
Lianco recebeu, recuperou uma bola na defesa e avançou explorando bem esse espaço que o Cruzeiro na recomposição acabou deixando nesse momento do jogo. O Cruzeiro já queria buscar o resultado de toda forma. Mérito do Bolassi, que chega para travar, o Bolassi que entrou no segundo tempo do jogo, e ela sobra para o Júnior Santos. E aí um detalhe, muita gente pegou no pé do Júnior Santos, gol perdido, sim, foi uma chance clara perdida, mas olha como o Cássio chega rápido para abafar o chute, tira a opção do Júnior e ele acaba chutando por cima do gol. Galo seguindo, sofrendo com lesões, né? O Arana voltou na partida, mas sentiu lesão muscular de novo. O Igor Gomes teve que sair por conta de uma virose. E o menino teve uma pancada no tendão. Difícil, né? O Cuca e o Arana falaram sobre isso. Dos desfalques, dos jogadores precocemente expostos a campo por minha necessidade, né? Coerência minha é minha necessidade. Então eu pedi para o departamento médico, precisamos. Enquanto a gente teve eles, era um jogo, depois passou a ser outro. Eu assumi essa responsabilidade junto com a comissão e já tinha conversado que se eu tivesse qualquer desconforto ou algo do tipo, né, eu iria optar por sair. E foi o que aconteceu. É isso, a gente tem que pensar que tudo foi planejado, claro que tinha retorno médico, mas uma coisa é interessante, o Arana sai antes de ter nova lesão no problema que ele teve na coxa. Tomara que esteja à disposição na quarta, que já tem uma decisão na Copa do Brasil, né? Valeu, Henrique, muito obrigado. Deixa eu ver, o Cruzeiro amassou mesmo ou é exagero? O Caio Jorge disse que amassou, eu não achei que amassou. Qual goleiro fez uma grande defesa? A bola chegou pouco nos gols. Então ficou um jogo truncado, brigado, e pra mim, quem tem que comemorar o ponto é o Cruzeiro, que jogou com pelo menos 3 jogadores, 4 meia-bomba, desculpa, o Atlético com 4 meia-bomba e um setor inexistente. O Atlético jogou com 4 meia-bomba, Hulk, Igor Gomes, Menino e Arana. 4 meia-bomba e um setor inexistente, que é o setor de meio-campo. O do Atlético não existe. E ainda assim conseguiu somar um ponto, conseguiu levar um ponto para casa diante de um adversário que é letal, jogava em casa, toda a atmosfera favorável, mais ajustado, setor de meio campo, aliás, todos os setores, superior, um elenco hoje melhor do que o do Atlético, um banco melhor que o do Atlético, um time descansado mais inteiro e no final das contas, esse empate valeu muito pro Atlético, foi muito ruim para o Cruzeiro. Tá, boa tarde, Everton, amigos aqui do estúdio, pessoal de casa. Primeiro, eu acho que o resultado foi bom pro Atlético. Segundo, a estratégia do Cuca, ela quase funcionou, né? Ela era neutralizar o Cruzeiro, claro, era povoar mais o meio de campo do Atlético, mas era também ter uma qualidade de acertar uma bola para poder definir o jogo. O Atlético teve essa oportunidade com o Rony, não conseguiu fazer. Teve oportunidade no final do jogo com o Júnior Santos, não conseguiu fazer, porque falar que o Cuca entrou para não pensar em algum momento em vencer, claro que ele entrou. Dentro da estratégia dele, eu vou segurar o Cruzeiro, né? Eu vou tentar primeiro tirar as qualidades ofensivas do Cruzeiro. Ele conseguiu fazer isso muito bem. Agora, tem alguns pontos que tem que ser analisado na hora da gente poder falar num geral, né? Até o porquê dessa estratégia do Cuca. Primeiro, você tem o Arana, que, claro, todas essas situações o Cuca assumiu a responsabilidade na coletiva dele, mas o Arana demonstrou, e a gente viu logo no primeiro tempo quando ele sai, que ele não tinha condição do jogo, né? Aí você entra com o Gabriel Menino, como o Elton falou aqui, que também foi muito mal, diga-se de passagem, né? E aí você perde a qualidade do Rubens, que estava fazendo um bom jogo no meio, para ir para lateral, e aí você fica sem uma situação no meio, que era o que o Cuca queria, vencer o meio do Cruzeiro, e aí ele perde esse meio. E aí você tem um Igor Gomes com virose. Ah, mas por que colocou ele para jogar? Uma responsabilidade do Cuca que dá a entender que o elenco dele não tem outras peças que ele pode colocar por ali. Até tanto talvez uma situação para a diretoria, né? Analisar melhor. Olha como está faltando jogadores para isso. Teve que colocar um jogador que estava com virose. O Hulk no aquecimento sente o adutor. Claro que se incomoda ele ao longo do jogo. Mas tudo bem, sem esquecer que o Atlético jogou, né? No meio de semana esses jogadores jogaram, então tem a questão física. Mas fora isso tudo, eu acho que o Atlético teve um posicionamento, que a gente olhar pelo lado positivo, defensivamente muito bem. O Lianco, para mim, jogou uma bela partida. O Rubens jogou uma partida muito boa. O Natanael. O Atlético segue dominante nos clássicos e já soma 6 jogos consecutivos sem perder para o Cruzeiro. A última vez que o rival saiu vitorioso foi em fevereiro de 2023, ainda pela fase inicial do Campeonato Mineiro. Desempenho do Galo na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa atualmente a 9ª posição na tabela. Até aqui, o time conquistou 3 vitórias, empatou 4 vezes e sofreu 2 derrotas.
O ataque balançou as redes em 10 oportunidades, enquanto a defesa também foi vazada 10 vezes. Já na Copa Sul-Americana, o Atlético figura em segundo lugar no grupo, mas ainda tem chances de assumir a liderança e garantir vaga direta nas oitavas de final. Para isso, precisa vencer o Cienciano na próxima rodada, e contará com grande apoio da torcida para alcançar o objetivo. Pela Copa Betano do Brasil, o Alvinegro empatou em 2-2 com o Maringá, fora de casa. Com o placar igualado no confronto de ida, precisamos vencer o jogo da volta para seguir na competição. Próximo compromisso do Galo, na próxima quarta-feira, 21, o Atlético volta a campo pela Copa do Brasil para encarar novamente o Maringá. A partida será disputada às 21h30, na Arena MRV. O Galo precisa vencer no tempo regulamentar para avançar direto, sem depender da disputa por pênaltis.